E aí pessoal do canal, tranquilo? Então a gente achamos dois vídeos do professor Olavo de Carvalho, que a gente juntou aqui, fez um, aqui mesmo no YouTube que a gente achou. E vamos colocar aí pra vocês, que é um tema bastante interessante, onde ele fala sobre memórias, como você conseguir guardar nas memórias os conhecimentos. Então a gente vai deixar esse vídeo aí pra vocês. Lembrando também para vocês se inscreverem no Telegram, que a gente está colocando bastante conteúdo lá, no nosso Instagram e no Twitter. E também dá uma passadinha ali na comunidade, onde a gente coloca bastante artigos e trechos de livros. E também links para vocês adquirirem os livros, tranquilo? Então tá tudo lá na comunidade, tá tudo bem explicado lá. É só você clicar no link para chegar na página lá onde faz a venda do livro. Tranquilo aí, pessoal? Então é isso aí, segue nós, tamo junto, forte abraço. Clóvis Barbosa Neto. Caro Olavo, sobre o tema do ingresso na cultura superior, fica a pergunta. Pergunta para mim quase obsessiva de como lidar com o problema do esquecimento. Isto é, como armazenar tantas informações. Você não precisa armazenar. Isto aqui é importantíssimo, Clóvis. Você veja, um dos grandes erros no ensino é as pessoas imaginarem a memória como se fosse um depósito. Quando as coisas estão colocadas dentro, por assim, da sua cabeça, dentro do seu HD, então estão registradas lá. Então não é assim. Um computador ele tem que armazenar as informações no HD, a não ser que ele esteja ligado a uma rede. As informações não precisam estar lá, porque cada um tem um pouquinho, e na hora H ele acha. Não é assim que funciona a internet? A internet inteira está dentro de um só computador? Não, são milhões de computadores. Ainda assim, o computador só tem contato com outros computadores. Ele não tem contato com a realidade exterior. Nós temos as duas coisas. Nós temos contato com outros espíritos humanos. Nós temos contato, vamos dizer, com os registros onde os conhecimentos estão depositados, livros, discos, etc. E nós temos contato com a natureza física inteira e com a sociedade humana. É aí que tem que estar depositada a nossa memória, não na nossa cabeça. A gente tem que aprender a contar, vamos dizer, com esta memória externa. O seu computador, quando o seu HD fica cheio, você não compra um HD externo? Eu tenho um monte de HD externo. Eu nunca conto com a minha memória. Eu conto com o depósito público de memória. E a hora que você, vamos dizer, acertar, enfocar essas coisas, a sua memória vai melhorar muito. Porque o que é importante não é que as coisas estejam na sua memória, mas que elas venham para você na hora que você precisa delas. Venham da onde? Às vezes vêm do ambiente. Ou seja, nós não temos que pôr as coisas na nossa cabeça, nós temos que sintonizar a nossa cabeça com a situação real em torno. E deixar que ela nos informe. Por exemplo, uma boa biblioteca. Se você tem uma boa biblioteca, ou forma uma. Muitas das informações que você precisa estão lá. Elas não precisam estar na sua cabeça. Leia e esqueça. Na hora H vai voltar. Se não voltar, você simplesmente pega o livro de novo e pergunta para ele. Não fique angustiado com esse negócio do esquecimento. Não tente forçar a memória, jamais. Memória, meu filho, é que nem vaca, está entendendo? A vaca dá leite, dá um montão de leite. Mas se você tentar forçar, ela chuta o balde. Está entendendo? Agora, o leite da vaca está dentro da vaca. Tá certo? E os conhecimentos que estão da nossa memória não estão na nossa memória, estão espalhados por aí. Né? Então, o mundo é um imenso registro mnemônico. A sociedade humana é outro. Conte sempre com tudo isso. Ou seja, não se angustie com isso. Se você esqueceu, ótimo. Esqueceu porque não está precisando da coisa no momento. Na hora agora ela vai voltar. Sempre vai voltar.
Né? Às vezes coisa que, vamos dizer, que eu li 30, 40 anos atrás, né? E que eu não pensei durante 40 anos, de repente elas voltam. Então, vai no macio, tá? A memória deve ser apresentada como quando fazemos um trabalho de pesquisa no qual, à medida que estudamos o assunto, aquilo que precisamos para o estudo aflora como um passe de mágica. É este o sentido que devemos ter sobre o assunto que estamos envolvidos, transformando a vida como grandes pesquisas em que todo conhecimento nos aparece no momento certo. Olha, isso eu não posso assegurar, mas para mim tem funcionado assim. Eu sempre tive uma sorte muito grande em obter as informações que eu quero. Tudo que eu quero saber aparece na minha mão de alguma maneira. Para isto, você precisa estar aberto e você precisa estar querendo mesmo. Então não é um problema de você ter tudo na memória. É simplesmente você estar querendo saber e você não forçar muito a coisa, tá entendendo? Porque se não aparece hoje, aparece amanhã. Eu tenho uma grande biblioteca e eu tenho a sorte de ser incapaz de achar livros na minha biblioteca. Tá certo? Então, sempre que eu vou procurar um livro, ele nunca está lá. No dia seguinte ele aparece. Né? Então, eu já me acostumei com isso. Então, eu também me acostumei a dar tempo ao tempo. Eu falei, peraí, a informação ela vai aparecer. Às vezes, demorou muito. Demorava muito. Mas com o tempo, né, a coisa acelera por quê? Porque você já não está lidando com coisas novas, está lidando com coisas que você pensou. Por exemplo, esse negócio da antipsiquiatria. Né? Eu ouvi esta conversa na Folha de São Paulo, e eu me lembrava vagamente que tinha essas coisas. Quanto tempo eu levei para encontrar na internet tudo o que eu queria? 5 minutos. Gente, foi 5 minutos. Eu não lembrava mais nem dos nomes dos personagens, eu lembrava que sabia disso vagamente. Até um negócio assim. Então, em 5 minutos, fui direto ao ponto. Mas por quê? Porque o assunto não era totalmente novo. Já estava vagamente na memória. Então era questão de você encontrar, vamos dizer, apenas os fatos concretos que, vamos dizer, que exemplificam aquilo. Mas olha, tem um negócio que é a memória de Deus. A memória de Deus é o que se chama o livro da vida. Deus tem tudo na memória. E Ele pode te dar o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Gente, quantas vezes eu não dormi com o problema na cabeça, pedi para Deus me ensinar, eu acordei sabendo. Deus põe na sua cabeça o que Ele quiser, por mais burro que você seja. Se você quer saber a mesma coisa, você está aberto. Tá certo? E você está sintonizado com a realidade das coisas. Você quer mesmo a realidade. Tá certo? E você quer, não no sentido que você quer dominá-la. Tá certo? De que você quer transformá-la vamos dizer, numa equação sua. Mas você quer saber como as coisas realmente foram, elas acabam aparecendo. E, portanto, fica tranquilo, tá certo? E confie em Deus. O que você quer saber está tudo no livro da vida. A primeira operação que você fez pensando com as mãos, ela não é verbalmente transmissível. Tá certo? Quer dizer, você percebeu aquilo, mas para você explicar o que você fez, você precisaria transpor esta experiência, tá certo, em signos verbais. Não é isso? Com a segunda operação, você transpõe não em signos verbais, mas em signos, por assim dizer, visuais. Quer dizer, você reconstitui visualmente a coisa na sua imaginação. Mas para você explicar a primeira, você também teria que produzir um esquema mental com palavras. Tá certo? Esse esquema mental teria uma correspondência, vamos dizer, precária com os entes, de modo que a explicação traria novas dificuldades. Tá certo? Quer dizer, na hora que você tenta explicar aquilo, o outro não entende direito, tá certo? Você tem que repetir, tem que tentar de outra maneira, etc, etc, etc. Então, muitas vezes na vida nós somos confrontados, né, com esta opção. Ou eu entendo a coisa e não explico para ninguém, ou eu tento explicar e eu mesmo acabo não entendendo mais nada. É aquele
o famoso negócio do Santo Agostinho, que perguntaram para ele o que é o tempo, ele diz, olha, quando ninguém me pergunta eu sei, agora quando me pergunta eu não sei mais. Tá certo? Né? Ou então, aquele episódio do meu filho Davi, né? Que o sujeito perguntou para ele, mas como é o seu nome? É Davi ou Gabi? Ele disse, pô, agora também já não sei mais. Então essas, vamos dizer, essas perguntas que são produzidas, vamos dizer, por um estado de inquietação, um estado de insegurança, um estado de dúvida, muitas vezes elas são o elemento paralisante. Muitas vezes nós não chegamos a compreender as coisas simplesmente porque nós queremos compreendê-las. Ou seja, nós suscitamos perguntas, tá certo? E essas perguntas, como elas vêm de uma insegurança de base, a primeira coisa que elas fazem é criar uma distância entre você e o objeto. Ou seja, para você se explicar para si mesmo, para explicar para um outro, tá certo? Você precisa criar novos esquemas mentais. Note bem, os esquemas mentais são realmente esquemas mentais, são criados na sua mente, eles não têm nada a ver com o objeto, é você mesmo que inventa. Mas, então, aí você se afasta novamente do objeto, você se fechar no mundo dos seus esquemas mentais, para você poder oferecer explicação ou para um outro, ou para você mesmo. E aí você, quanto mais tenta explicar, mais vai se complicando. Tá certo? Eu acho que uma das finalidades da educação seria ensinar as pessoas a contornar essas dificuldades. Tá certo? E operar a inteligência da maneira mais simples e mais frutífera e com menos espírito crítico. Tá certo? Porque o espírito crítico, que induz você a ter uma análise aprofundada, ele tem a sua função. A função dele é aquela que você, na digestão, tem o suco gástrico. Quer dizer, você ingere a comida e daí tem que ter o suco gástrico para ajudar a digerir. Agora, se não tem comida nenhuma e solta suco gástrico, o que você consegue é uma úlcera. Então, a maior parte das pessoas que eu conheço sofre de úlcera mental. O processo crítico-analítico funciona neles demais e com pouco material. Tá certo? Sobretudo, isto começou a acontecer, sobretudo, na minha própria geração, quando eu era adolescente. Então, tinha muita gente que dizia que era contra o que ele chamava decoreba. Né? Então, até a minha geração, ainda peguei uns professores de estilo antigo, né, que obrigavam, por exemplo, você a decorar a história. Eu tinha um professor de história chamado Francisco de Almeida Magalhães, né, que ele ainda usava esse método. Quer dizer, você decorava a história. E depois de você decorar, você conversava um pouco a respeito. Né? Daí entram os outros fulanos que dizem, não, esse negócio de decorar é errado, você tem que ter a compreensão crítica. Tá certo? Então daí você lia 2 linhas de história e começava uma discussão que não terminava mais e você acabava não entendendo coisíssima nenhuma. Né? Então, quer dizer, esta aparente apologia da compreensão terminava na total incompreensão. Por quê? Porque você não tinha material para discutir. Você não tinha conhecimento suficiente dos fatos para que a intervenção do espírito crítico analítico pudesse dar algum resultado frutífero. E este é um problema que, vamos dizer, se propagou de tal maneira por toda a sociedade brasileira que hoje, por exemplo, se você abre esses sites de internet, sites de discussão, etc., o que você vê é assim, é um bombardeio de análise crítica em cima do nada. Quer dizer, as pessoas não têm conhecimento do assunto, não têm material memorizado suficiente sobre o qual pensar, não têm experiência vital e estão lá analisando. Isso aí é demência. Então, nunca ninguém vai chegar a coisa nenhuma por esse lado. Você veja. Por outro lado, o meu amigo Ahmed, que mora na China, né, você sabe que aqui os camaradas que chegam da China, eles tiram as primeiras notas em todas as escolas. O chinês chega aqui e dá um banho em todo mundo. Né? E, vamos dizer, os técnicos chineses e tudo são os melhores do mundo. É um negócio impressionante. Então eu perguntei para ele como é o ensino lá. Ele disse, é só decoreba. Eu disse, claro que tem que ser decoreba, porque a língua chinesa, para você conseguir dizer mamãe
em chinês, você já precisa ter decorado 5.000 caracteres. Tá certo? Então, você veja, uma coisa que eu reparei aqui nos Estados Unidos também é que a língua inglesa é uma monstruosidade, quer dizer, qualquer coisa pode soar de qualquer maneira. Resultado, você tem que decorar tudo. Então, a língua é tão ruim que as pessoas são obrigadas a ficar inteligentes. Na língua latina isso não acontece, está tudo arrumadinho, etc. Então você liga no piloto automático, a língua, por assim dizer, ela fala por si mesma. Então, agora, aqui não. Aqui o sujeito, ele ler uma palavra, não significa que ele conhece a palavra. Ele precisa perguntar para alguém como é que soa esta coisa aqui. Né? Mesmo assim, ele sabe que pode soar de um jeito aqui, de outro jeito acolá, e em suma, ele vai ter que estar sempre atento àquilo. Ou seja, há um trabalho de atenção e de memória monstruoso. Na China, a mesmíssima coisa. A língua é tão ruim, tão complicada, que você precisa decorar um monte de coisa antes de você poder começar a falar, escrever, etc, etc. E isso torna as pessoas inteligentes. Leibniz dizia o seguinte, olha, presta atenção, Leibniz foi o homem mais inteligente que existiu no Ocidente depois de Aristóteles. Praticamente não há uma ciência ou um domínio da filosofia onde Leibniz não tenha feito contribuições absolutamente essenciais. Isso aí indo desde a física até a jurisprudência, passando pela história, pela teologia, pela moral, pela química, tudo. Né? Ele diz o seguinte, o sujeito que tivesse visto mais figurinhas, ainda que fosse de coisas totalmente irreais, seria o mais inteligente. Então, o tempo que vocês ficam analisando coisas, por que vocês não colecionam álbuns de figurinhas? Então, ver figuras. Né? Diz que no Recife, antigamente, os garotos que vendiam o jornal na rua, né, anunciavam assim, né, Jornal do Comércio, quem não sabe ler, vê figura. Né? Então era assim, ver figurinhas, né, e guardá-las na memória. Muitas. Esse é o que Leibniz recomendava. Ele devia saber o que estava falando. Ora, o que o chinês faz quando ele aprende a escrever? Aquelas letras chinesas são desenhos, são figurinhas. Então, o sujeito para escrever o chinês do dia a dia, ele precisa de 5.000 caracteres. Para escrever chinês erudito, precisa de 15.000. Tá certo? Então, quando ele saiu do ginásio, ele viu e decorou, presta atenção, decorou 5.000 figurinhas. Até aí ele não participou de nenhuma discussão, não exerceu nenhuma inteligência crítica, né? Não deu palpite sobre nada, só decorou figurinha. É por isto que o chinês chega aqui e dá de 10-0 em qualquer um nos exames. Tá certo? E é por isto também que o chinês tem essa capacidade tecnológica absolutamente monstruosa, porque todo mundo diz, o chinês só copia as coisas. E, bom, ele copia assim, ele chega aqui, ele dá uma olhada no produto, ele vai para casa e desenha um produto e manda para a fábrica e eles fazem outro igual. Tá certo? Isso aí é como Mozart. Mozart ia no teatro, ouvia lá a música, chegava em casa e escrevia tudo. Onde é que ele guardou isso aí? No pensamento crítico? Não, foi na memória. Quer dizer, a memória dele estava aberta para aquele negócio e se impregnava de tal modo que aquilo ficava. E ele conseguia reconstituir. Quer dizer, isto é a inteligência. A quantidade de raciocínio crítico que você precisa ter é assim, a proporção é exatamente esta. A quantidade de comida comparada à quantidade de suco gástrico. Agora, hoje em dia o ensino está invertendo. Quer dizer, você com pouquíssimo material começa já a perguntar para o aluno o que você acha, qual é a sua opinião, exerça aqui o seu pensamento crítico. No resultado, ninguém aprende nada. Na comunidade a gente sempre coloca link dos livros. Tem esse livro aqui, Política, Ideologia e Conspirações, que é muito bom. A Corrupção da Inteligência, de Flávio Gordon. Tudo tem lá os links, é da Amazon, você pode comprar que o livro chega na sua casa.
Dá essa força aí pra gente, compra os livros com a gente, beleza? Segue a gente no Instagram, no Twitter e se inscreva aí no canal. Valeu! Pessoal, aqui é onde a gente faz as gravações aqui e onde a gente tá fazendo as canecas aqui pra interagir com vocês. Tem uma que a gente vai sortear. Se o vídeo chegar a 1000 inscritos no canal dos Acordados, vai ser essa aqui. Alguém conhece esse livro? Esse aqui ficou top, cara. É isso aí. Daqui a pouco tem mais vídeo aí pra vocês. Segue nós, apoia nós.